Na nossa última videoaula, a gente tratou de uma aplicação envolvendo a ideia de função do primeiro grau. Hoje aqui, na nossa videoaula, a gente vai tratar de mais um aspecto importante, um aspecto analítico que envolve a ideia de função do primeiro grau. Pessoal, quando a gente fala de função do primeiro grau, tem já, como eu mencionei, uma aula, uma videoaula sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para vocês, para quem não assistiu, ir lá retomar essa aula, porque ela é a base da análise de que a gente vai desenvolver, da análise que a gente vai desenvolver na nossa videoaula de hoje. Pessoal, eu vou tratar nessa videoaula em dois movimentos. Eu vou fazer dois movimentos nessa videoaula. Primeiro, eu vou tratar de uma aplicação, a ideia de um investimento que segue a ideia, o modelo de função do primeiro grau, ou seja, aquele que trabalhamos com a ideia de y igual a ax mais b. Nesse nosso caso aqui, eu vou tratar o y como se fosse a letra I e o x como se fosse a letra T, porque tem a ver com a ideia de investimento, que é a aplicação que eu vou analisar com vocês hoje, um aspecto de análise importante que envolve esse modelo matemático. E o outro movimento, esse é o primeiro, o segundo movimento é aquele com relação à análise matemática, ou seja, a análise vinculada à escrita matemática, da análise que a gente vai fazer de intersecção entre duas funções, nesse caso duas funções do primeiro grau, e como eu consigo tratar isso matematicamente. Então vamos à nossa análise, pessoal. Supondo que eu tenho uma situação hipotética em que eu tenha dois investimentos. O investimento 1 pode ser um investimento monetário qualquer, que eu tenha lá uma quantidade de dinheiro e vou investir, por exemplo, numa ação num banco, certo? Então eu tenho dois investimentos, investimento 1 e o investimento 2. O investimento 1, ele segue essa progressão, ou seja, ele segue essa lei de formação, certo? Em que o I significa, o I1, né? Significa a renda desse investimento e o T significa o tempo em meses. Então, qual vai ser o meu rendimento desse investimento 1? Por exemplo, no início do mês 0, quando começam os rendimentos, no mês 1, no mês 2, no mês 3 e assim sucessivamente. Como é que essa progressão vai funcionar nesse investimento 1? Seguindo essa lógica, T mais 1, ou seja, I, que é a renda do investimento 1, igual a T mais 1. Essa é a lei de formação, vamos dizer assim, que nada mais é do que uma função do primeiro grau, em que T está em meses e o I, que é o investimento, né, a renda do investimento, está em 1000. Então, por exemplo, se no primeiro mês a minha lei de formação, a resposta for 1, como a gente já vai ver, esse 1 significa R$1.000. Se for 2, significa R$2.000 e assim por diante. O meu investimento 2 é a mesma coisa. Eu tenho o I2, que significa a renda desse determinado investimento, a renda, né? Que segue a lei de formação, 2 vezes T menos 1. Sendo que o T está em meses e o I também, a resposta eu preciso multiplicar por 1000 para saber o valor do rendimento em determinado mês, certo? Então eu tenho duas situações. O primeiro investimento segue essa lei de formação e o segundo investimento segue esta lei de formação. As duas leis de formações, nesse caso, elas são funções do primeiro grau porque seguem aquela sequência de modelo que a gente já analisou, y igual a ax mais b. Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte, vamos tentar deixar isso mais claro para vocês. Olha só. Eu fiz uma pequena tabela que modela o meu investimento 1 e também o meu investimento 2, para ficar mais claro na cabeça de vocês o que isso significa. Então, por exemplo, no tempo 0, quando eu comecei lá a acompanhar o meu investimento que segue essa lei de formação, quanto eu tinha de rendimento? Então, ó, no tempo 0 eu coloquei no lugar do T0, então, ó, eu só substituí o T, eu substituí o 0 no lugar do T. Então fica 0 mais 1, que é 1. Isso significa o quê? Que quando eu comecei a acompanhar esse meu investimento 1, o meu rendimento foi de R$1.000. No tempo 2, no segundo mês,
Seguindo essa lei de formação, eu coloquei então no lugar do T 1. Então fica 1 mais 1, que é 2. Isso significa o quê? Que no primeiro mês o meu rendimento já era de R$ 2.000. No segundo mês, então eu coloquei no lugar do 2, aliás, no lugar do T eu vou pôr 2, então fica I1 igual a 2 mais 1, que é 3. Isso significa o quê? Que no meu segundo mês, o meu rendimento era nesse investimento 1, de R$ 3.000. Fiz a mesma coisa no investimento 2. Então, ó, no tempo zero, ou seja, quando eu comecei a acompanhar esse meu investimento 2, nesse caso eu tinha um déficit de R$ 1.000. Por quê? Eu coloquei no lugar do T 0, ó, então fica 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Significa que naquele momento que eu comecei a acompanhar o investimento 2, que eu estou chamando de marco 0, o meu investimento lá, ele estava em déficit de R$ 1.000. E eu comecei a acompanhar como é que isso... os investimentos é interessante de acompanhar, eu não vou aprofundar nesse momento, mas eles flutuam com relação aos acontecimentos sociais. Então, no mês 2, então eu coloquei, no mês 1, aliás, eu coloquei no lugar do T1, ó. Então fica 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. Opa, no primeiro mês, depois que eu comecei a acompanhar esse investimento 2, os meus rendimentos já eram de R$ 1.000. No segundo mês, então, né, que eu estou acompanhando o investimento 2, coloquei no lugar do T2. Então fica 2 vezes 2, 4. Opa, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Ou seja, quando eu estou no segundo mês, eu tenho então um rendimento de R$ 3.000. Então, esse investimento 1 e o investimento 2 que a gente acabou de analisar, eles seguem então uma lógica de função do primeiro grau, como falei, e conforme os meses vão passando, segundo as suas duas leis de formação, eu consigo analisar o rendimento de cada uma delas separadamente. E aí, pessoal, vem a pergunta. Eu tenho 2 investimentos que eu analisei de forma bem simples o seu desenvolvimento com relação ao tempo, que está em meses, tanto no investimento 1 como no investimento 2. E aí a gente cai num mote de análise bem importante com relação à análise de função, que é a intersecção desses 2 pontos. Como é que ficaria a pergunta nessa situação de análise? Se eu tenho investimento 1, que me gera uma renda, que segue aquela lei de formação. Eu tenho investimento 2, que também me gera uma renda segundo essa lei de formação. Quando os 2 investimentos, o investimento 1 e o investimento 2, em que momento do tempo eles vão ter o mesmo rendimento? Quando, conforme vai passando o tempo 1, tempo 2 no investimento 1, conforme vai passando o tempo 1, tempo 2, tempo 3 no investimento 2, em que momento do tempo os 2 rendimentos vão ser iguais? Essa é a pergunta do problema que está aqui no quadro que eu gostaria de desenvolver com vocês agora. Com as 2 tabelas que a gente fez, já é possível de responder essa pergunta. Mas tem uma maneira matemática de analisar isso, que é o seguinte. Quando o rendimento dos 2 investimentos vai ser igual? Quando o investimento 1 vai ser igual ao investimento 2. Nesse momento, eu vou ter um único ponto temporal, né, que está dado em meses, em que os 2 investimentos vão ser iguais. Como é que eu faço isso? Eu igualo a minha função 1, que eu estou chamando de 1, com a minha função 2, que eu estou chamando de 2. Como é que ficaria isso? Ó, eu sei que 1 é igual a t mais 1. Então, ó, substituir no lugar do I1, t mais 1. No lugar do I2, eu coloquei 2t menos 1. Então, ó, eu peguei o I1 e estou igualando com o I2. Aqui, pessoal, eu estou diante de uma equação do primeiro grau. Vocês estão carecas de saber como que faz isso, né? É muito fácil. Então, ó, eu coloco esse 2t para cá, troco de lado, né? Fica menos 2t. Esse t que estava no lado esquerdo já ficou aqui, ó, no lado esquerdo. Então, quando eu mudo de lado, eu mudo o sinal, né? Então, ó, eu passei esse 2t para cá, fica menos 2t. Esse 1 positivo, ele fica menos 1. Esse menos 1 aqui, ó, já estava no lado esquerdo, então eu deixei ele no lado esquerdo. Eu só locomovi esse 1 positivo e vai ficar um negativo. Fazendo os cálculos, então, ó, t menos 2t é menos t. E menos 1 com menos 1 é menos 2. Se eu estou devendo R$1 e devo R$1, então eu fico devendo R$2.
Como aqui eu tenho menos t e menos 2, e é uma equação, eu posso multiplicar ambos os lados por menos 1 para deixar a minha resposta positiva. Então eu encontrei t igual a 2. O que significa esse t igual a 2? Significa que tanto no investimento 1 como no investimento 2, o meu rendimento vai ser igual no segundo mês. Eu já tinha percebido isso quando eu construí a minha tabela. Olha só, pessoal. Quando eu tinha o meu segundo mês, eu sabia que o meu rendimento era de R$3.000 no meu investimento 1. E aqui eu já tinha percebido também, ó, que no meu segundo mês, o meu investimento também tinha sido de R$3.000. Então, ó, pessoal, no tempo 2, se eu substituir esse tempo 2, só para verificar, né? A gente já tinha feito nas duas tabelas. Mas se a gente não tivesse construído as duas tabelas, tivesse feito direto, como eu fiz aqui, ó, que é possível de se fazer direto, essa parte central do quadro, eu pegaria o 2, que eu encontrei igualando as duas funções, e colocaria no lugar do t, ó, tanto na primeira equação, tanto na primeira função, como na segunda. Então, ó, i1 ficaria 2 mais 1, que é 3, e o t2, ó, na minha segunda equação, na minha segunda função, que é o i2, ficaria 2 vezes 2, eu estou colocando no lugar desse t aqui, ó, 2 vezes 2, que é 4, 4 menos 1, que é 3. Então eu posso perceber que realmente, quando o tempo é 2, o meu investimento, a renda do meu investimento, em ambos os casos, vai ser, nesse caso, R$3.000. Então, a gente igualou as duas funções e encontrou o valor de t em que os dois investimentos são iguais. Pessoal, eu fiz aqui embaixo o gráfico dessas minhas duas funções, tanto no investimento 1 como no investimento 2. Quero que vocês pensem comigo o seguinte: se eu tenho no ponto 2, pessoal, ó, aqui é o tempo, né? E aqui é o meu investimento, certo? Eu sei que no ponto 2, ó, o meu investimento vai ser de R$3.000, a minha renda do meu investimento. Então, esse ponto aqui, ó, pessoal, é o ponto de intersecção entre essas duas funções. Então, ó, essa reta aqui, ó, menos 1 e 0. Essa reta aqui, ó, essa que eu estou mostrando aqui, é a T2. Por quê, ó? Quando x for 0, ó, quando x for 0, o meu y vai ser menos 1. Então, ó, é esse ponto aqui, ó. E o meu ponto de intersecção na I2 é 2 e 3, ó. Então eu só coloquei o outro ponto aqui, ó, 2 e 3. E aí juntei esse ponto com esse. Certo? Essa aqui é a I2. Essa aqui, ó, é a I1. Por quê? Ó, quando o x for 0, aliás, quando o t for 0, o meu investimento vai ter uma renda de R$1.000. Então, ó, vai ter 0 e 1. Então esse é o meu primeiro ponto aqui, ó, do meu I1. Da minha função 1, aquela lá, certo? E o ponto de intersecção é o mesmo para as duas, né? Tanto para T2 como para T1. Então o outro ponto é 2 e 3. E aí eu só juntei os dois pontos. Uma coisa interessante é o seguinte: se a gente olhar com mais calma, lembra, pessoal, a matemática é uma ferramenta que permite a gente analisar os fenômenos de forma mais precisa. Se a gente olhar, quando a gente começou a observar esses dois investimentos, que seria o tempo 0 que a gente está analisando aqui. Se a gente olhar do 0 até o 2, o investimento 1 é mais vantajoso. Vocês estão vendo, ó, essa linha, ela está mais alta do que essa aqui, ó. Então, ó, no 0 até o 2, vale mais a pena, vamos dizer assim, investir no T1. Só que o T2, que é esse aqui, ó, do 0 até o 2, ó, o lucro, a renda é mais baixa, ó. Só que depois que ele passa do ponto de intersecção, que a gente acabou de analisar, esse ponto, essa linha aqui, ó, que significa para mim o investimento 2, vale mais a pena, ó, porque ela vai seguir com ganhos maiores, né? Ó, ela vai seguir nessa direção, então os valores sempre vão ser maiores de renda, e o T1, que era esse aqui, que no início era mais vantajoso, conforme o tempo for passando, depois do ponto de intersecção, ele passa a ser menos vantajoso. Então, se a gente fosse decidir, eu vou investir em qual tipo de renda fixa, por exemplo, de títulos de renda fixa num determinado banco, eu vou fazer o meu investimento no T1 ou vou fazer o meu investimento no T2? A princípio, para quem não entende muito, pode achar mais vantajoso, até pelo gráfico, né, investir no T2. Só que a gente sabe, como a gente acabou de analisar, que depois do ponto de intersecção 2 e 3,
vale mais a pena a gente fazer o nosso investimento num título de capitalização, por exemplo, no meu investimento 2. Porque depois que eles se cruzam no ponto 2 e 3, vale mais a pena, como a gente acabou de analisar, a gente colocar o nosso dinheiro para ser investido no investimento 2, porque o investimento 1 ele é vantajoso só até no segundo mês, né? Quando o tempo, os dois eles têm um ponto de intersecção, então depois é mais vantajoso fazer o investimento no investimento 2, que segue essa lei de formação, T2 igual a 2T menos 1. Então acabamos de analisar mais um exemplo prático, só que e conforme a gente foi analisando esse exemplo prático, a gente colocou mais um mote de análise, que é a ideia de intersecção entre duas funções. Quando eu preciso analisar o ponto comum entre elas, eu simplesmente pego a minha lei de formação, que esse caso é o T1, e a minha lei de formação, que nesse caso é o T2, igualo as duas e analiso e vejo qual é o ponto de intersecção entre elas, e esse ponto de intersecção ele vai ter significados diferentes conforme a aplicação que a gente está analisando nesse momento. Pessoal, agora vai aparecer para vocês uma aplicação para vocês treinarem, principalmente essa parte do centro aqui, ó, que é analisar o ponto de intersecção entre duas funções, que é o foco principal da nossa videoaula de hoje. Então vai aparecer duas funções, uma função assim, uma outra função assim, certo? Claro, diferentes do que essa que a gente analisou. Vocês vão analisar o ponto de intersecção entre elas, que é essa aqui, certo? Essa parte aqui, e analisar os seus gráficos. Analisando e centrando lá, colocando exatamente qual é o ponto de intersecção da aplicação que vai aparecer agora. É uma maneira interessante para ver se vocês... Porque a minha videoaula aqui foi muito além disso, né? A gente analisou de forma bem ampla, usando uma aplicação de o que significa esse ponto de intersecção numa situação onde eu posso ter um investimento, por exemplo. Vocês vão analisar mais a parte matemática, igualar as duas funções, como eu fiz aqui nessa parte do meio, certo? E aí sim, depois construir o gráfico e analisar qual é o ponto de intersecção. Se vocês precisarem voltar ao vídeo, nessa parte que eu expliquei aqui, ó, do ponto de intersecção, fiquem à vontade. Se tiverem algumas dúvidas e quiserem deixar nos comentários, também fiquem à vontade. E eu vou deixar também o meu e-mail na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem se comunicar comigo lá, mandar as suas questões, as suas dúvidas no meu e-mail, também fica à disposição na descrição desse vídeo. Pessoal, bons estudos para vocês. A gente se vê por aí. Um abraço. Tchau, tchau.